Portal Olha Aqui Notícias, nós viemos na sede da gerência regional da Compesa aqui em Arco Verde, conversar com o gerente Marcos Moraes, que vai trazer todos os detalhes a respeito dos últimos acontecimentos com relação ao abastecimento. Muitas pessoas questionando, trazendo reclamações ao nosso portal com relação à falta d'água em alguns bairros da cidade. O Marcos vai trazer todas essas informações para a gente. Tudo bem, Marcos? Obrigado por receber a gente. Eu queria que você falasse primeiro com relação ao que é a gerência, né? Muitas pessoas não sabem qual o serviço que é feito aqui, qual o papel dessa gerência em Arco Verde. Bom, a gerência de negócio regional de Arco Verde, né? A Mochotó, a gerência da Mochotó, ela abrange 11 cidades, trabalhando com a distribuição de água dessas 11 cidades e toda a relação externa, pública e comercial em relação aos clientes, às instituições. Então, resumindo, todo o calendário de abastecimento de água, toda essa parte da distribuição de água direto com os clientes é operada pela gerência regional. Pois é, Marcos, como eu fiz aqui a introdução, a gente recebeu, né, vários questionamentos com relação à dificuldade da população com relação ao abastecimento. Queria que você explicasse primeiro o que aconteceu para que tenha gerado esse transtorno. Bom, muito importante esse feedback da população, né? Esse retorno. A população é quem nos traz essas informações, geralmente. Às vezes vem por lideranças também, é muito importante, representações, mas é muito importante o papel da população nesse sentido. Mas explicando o que aconteceu, né? Hoje, felizmente, temos em Arco Verde um sistema muito mais robusto de abastecimento de água, abrangendo aí vários investimentos que foram feitos ao longo dos anos, principalmente na produção de água. Hoje temos o sistema que vem de São Francisco, né, da transposição, que é o Mochotó. Temos o Riacho do Pau, que é o sistema mais antigo, e temos o Jatobá. Hoje o Mochotó ele é responsável por cerca de 80% da água produzida na cidade. Já Riacho do Pau e Jatobá fica ali em torno de 20%. Então, o que aconteceu? Tivemos um problema no sistema Mochotó, vazamento, que chegou a ter queda de energia também, que esse sistema, quando tem até uma parada curta, o efeito é muito prolongado na cidade, porque a representatividade dele, a relevância, se ele é 80%, ele tem um impacto muito grande na cidade. Então, um dia, por exemplo, se esse sistema já acarreta em prolongamento do calendário de forma relevante, né? Esses problemas foram resolvidos, foram uma série de problemas, de ocorrências, e estamos gradativamente voltando ao calendário de abastecimento, que foi reprogramado por causa dessa parada. É muito importante, né, que onde ainda ocorra problema de abastecimento, rodízio prolongado, que essas informações sejam repassadas à Compesa via reclamação, via atendimento. Existem os canais de comunicação da Compesa, que seria o 0800 da Compesa, a gente tem o Compesa Mobile, que é muito importante hoje. Temos a própria site da internet, então tem a loja de atendimento física. Inclusive, sempre salientamos a questão de a população é muito importante na hora de mencionar um vazamento, né? É um exercício de cidadania muito bonito e importante, porque o vazamento nem sempre chega, só chega geralmente através da população, ou quando algum funcionário da Compesa vem na localidade e percebe. E, às vezes isso já vem ocorrendo há dias e demora a chegar. Então, quanto antes a população passa essa informação sobre vazamentos também, né? Falta d'água, claro, falta d'água geralmente as pessoas procuram mais porque afeta diretamente. Mas vazamento afeta todo o sistema. Então, e agradecer, né, a todo mundo que participou aí dessa repercussão que aconteceu na cidade, porque a gente vê a importância do trabalho e a participação colaborativa aí da população e de todas as lideranças. E isso é de grande valia para a gente, para a Compesa, e isso faz sempre estarmos num ciclo de melhoria de gestão. Esse abastecimento foi normalizado, Marcos? Qual a situação hoje e como é que está o rodízio no município? Está ainda normalizando o abastecimento, né? Temos
É um processo gradativo, isso tem que ser observado ao longo do dia. Hoje a Compesa ela tem data loggers dentro da... Data loggers é um medidor de pressão na rede. Ele informa, por exemplo, se escolhemos algumas áreas, cada área de abastecimento tem um equipamento desse, e ele informa se a pressão ela está de acordo com o esperado, assim dizer. E em cima dessa informação, sabendo se na área existe algum problema. Às vezes acontece do datalog, por exemplo, o medidor de pressão está lá marcando a pressão interessante, numa rua não está chegando, mas é importante que o cliente informe via os canais de comunicação da Compesa. Reclamação de falta d'água. Muito importante dizer se é só na sua casa ou se nos vizinhos também está faltando água. Porque muitas vezes esse problema não é percebido no datalog. É muito específico de uma rua ou de uma casa, né? Falando sobre o rodízio atual, Arco Verde, esses 2 últimos anos, teve uma melhoria muito grande nesse sentido, né? Sempre satisfatório falar sobre isso. Arco Verde, 2 anos atrás, tinha 11% da cidade sem rodízio. Hoje, a metade da cidade está sem rodízio. Com isso, graças aos investimentos que foram feitos nos últimos anos, o Mochotó, tem um investimento na cidade, já vai falar, mas hoje temos 50% da cidade sem rodízio. E o restante, você fizer uma média ponderada com a população de cada área, usando ela como peso, você tem 5 dias com água e 7 sem. E a gente sabe que Arco Verde chegou a épocas aí, 20 anos atrás, de operar com pipa. Então, a realidade foi totalmente transformada aqui em Arco Verde. E outras cidades da regional também. E eu venho acompanhando isso desde que estou aqui trabalhando em 2010. Essa evolução assim, gigantesca que tem tido aqui. E hoje isso traz muito mais qualidade de vida para a população. E fazer parte disso é muito satisfatório. Sobre essas obras que você citou, Marcos, algumas ruas, né, que estão sendo abertas aí para uma nova tubulação. Queria que você falasse sobre essa obra específica, o que é que ela significa. Bom, essa obra é uma obra de adequação da rede. Ela visa estruturar a rede para diminuir vazamento, para ter um controle melhor de pressões, para melhorar o atendimento, ter uma otimização e ao longo do tempo ir eliminando o rodízio da cidade, que o objetivo da Compesa é eliminar o rodízio d'água da cidade e controlar as perdas também, né? As perdas, quando a gente fala, é vazamento, são vários tipos de perda. E essa obra ela abrange uma área da cidade, ela foi um recorte de um projeto maior, mas que já contempla nessa etapa um anel. Tem umas tubulações antigas na cidade com cimento amianto que precisam ser trocadas, são muito antigas, estão sendo trocadas nessa obra, inclusive ampliadas, para que a gente tenha mais segurança na infraestrutura de água, de abastecimento de água da cidade. É uma obra de 19 milhões, com recurso do FGTS, que a Compesa isso entre materiais e obra, né? Através de uma contratada, está sendo executada essa obra, e que a Compesa vem trabalhando forte para até 2026 entregar essa obra em fevereiro. O prazo dessa obra é fevereiro de 2026. Outro questionamento, Marcos, que a gente recebeu bastante, foi com relação a esses bairros mais afastados, Maria de Fátima, Cidade de Jardim, com a dificuldade do abastecimento. Qual a situação hoje? O que é que está sendo feito para solucionar? Bom, Cidade Jardim, Maria de Fátima, são bairros que são dependentes praticamente exclusivamente do sistema Jatobá. O sistema Jatobá passou um período mais desafiante, né? Dos 4 postos, ficamos com 2. Então, esse sistema ele também abastece Sertânia, zona rural de Arco Verde, Sertânia, até de Bimirim. E isso trouxe um rodízio muito prolongado para aquela área ali para os 2 bairros, né? Cidade Jardim e Maria de Fátima. O primeiro poço já foi recuperado, isso foi em setembro. Estamos recuperando o segundo, são bombas especiais, realmente. O segundo poço está sendo recuperado, mas aquela situação já foi amenizada, certo? E a gente tinha no início de setembro. Em relação à dificuldade de abastecimento dessas áreas, por serem áreas um pouco mais afastadas da cidade, geograficamente, para a questão de distribuição de água, assim como é em qualquer infraestrutura, existe uma maior dificuldade realmente. Você geralmente vai ter uma situação melhor nas áreas centrais e nas áreas mais periféricas, com cotas mais elevadas, né, terrenos mais altos, você, naturalmente, pela hidráulica da água, tem essa dificuldade. Mas com obra em andamento,
como essa que foi dita de 19 milhões, e manutenção também do sistema, vemos num processo, numa progressão, um processo gradativo de melhoria. Então, a gente tende aí, ao longo do tempo, ter uma melhoria na redução de rodízio dessas áreas. Para finalizar, Marcos, os contatos da população com a Compesa, como é que ela pode, além de ter os serviços, também reclamar, questionar e mandar as informações necessárias para a melhoria? Bom, é importante que os clientes sempre procurem a Compesa nos seus canais de comunicação, para fazer reclamação de qualquer natureza, até elogios também, se for o caso. Temos o 0800, o telefone, que é o 0800 081 0195. Tem o Compesa Mobile, que é muito prático, hoje todo mundo gosta de usar celular. Tem o próprio site da Compesa, tem a loja física. E falando em falta d'água, é muito importante que a população, os clientes entrem em contato com a Compesa através desses canais de comunicação. Porque muitas vezes a informação ela é intermediada e o caminho da comunicação se torna mais longo. Hoje temos aqui na gerência um setor que cuida especificamente de casos de falta d'água, a unidade de controle de distribuição. Esses registros de atendimento de falta d'água são analisados diariamente e a resposta é muito mais rápida. Então, esse canal de comunicação, esses canais que foram ditos, são muito mais, vamos dizer assim, o processo é muito mais otimizado, a resposta é muito mais rápida à população. Claro, o cliente sempre tem o direito, vamos dizer que ele tem algum problema, de procurar, né, a comunicação externa. Mas é importante que se registre, pelo menos, nos canais da Compesa, para que esse processo seja feito de forma mais ágil à população.